Sabe aquele jogo que você joga e você fala, eu queria esquecer dele para que eu pudesse rejogar tudo de novo? Essa é a sensação que eu tô tendo, principalmente jogando Mario Galaxy e principalmente jogando Super Mario 64. Super Mario Sunshine também, mas em um nível um pouco menor, cara. Esses outros dois jogos, eles são um primor. Então agora eu quero dizer de algumas coisas que eu acho que poderiam ser melhores, tá? No Super Mario 64 começando, eu acho que ele poderia ter rodado em widescreen. Eu não sei por que a Nintendo não fez essa escolha. Eles devem ter tido os motivos deles, mas pra mim como consumidor eu não sei quais são. Foi legal eu jogar com aquela nostalgia, mas eu não acho que se perderia se tivesse rodando, ocupando minha televisão inteira, sabe? Mas se tem alguma coisa que me incomodou, definitivamente não foi em relação ao visual do jogo. Eu acho que o visual do jogo ele funciona muito bem, tá super bacana. E o jogo tem uma jogabilidade incrível também que encaixa com aquele visual. O que me incomodou foi que algumas coisas que a gente tá acostumado hoje em dia, por exemplo, você poder customizar ali o movimento da câmera, você poder ter mais opções no menu, eu acho que faltou isso, mas não só isso. Por exemplo, algumas convenções. Quando você aperta Start num jogo, independente da opção que você escolhe, se você aperta B, ele volta pro jogo. No Super Mario 64 não é assim. Quando você aperta Start no jogo, se você aperta B, ele vai selecionar a opção que tá lá. Então você pode selecionar a opção de continuar jogando, ou você pode simplesmente estar na opção de voltar pro Overworld, ou seja, sair da fase que você tá. Aí você quer sair do pause e você aperta B pra sair do pause. Aí você acaba saindo de volta lá pro castelo. Isso aconteceu tantas vezes comigo, eu não consegui me acostumar direito com isso. E isso foi meio pé no saco, porque é uma coisa antiga. Eu acho que a Nintendo poderia ter tido alguns cuidados assim. No Super Mario Sunshine, eu acho que o que poderia ter sido melhorado era o controle do FLUDD. Eu ainda acho que o FLUDD é meio esquisitinho de controlar, o esguicho que você mais usa no início do jogo. Na verdade, você usa no jogo inteiro. Mas aquele esguichozinho, ele não é igual a bicicleta, que você aprende a usar uma vez e aí depois você tem aquela memória muscular que funciona pra sempre. Se você fica um tempinho sem jogar o Super Mario Sunshine, ou se você vai jogar os outros Marios e volta pra ele, você vai ter que reacostumar ali com aquela movimentação do FLUDD. E também a questão da câmera. A Nintendo ela não melhorou muito a câmera do Super Mario Sunshine, que existe alguns problemas. Não é nada que vai te atrapalhar muito, assim não. Mas em alguns momentos você vai estar tentando fazer um sistema de plataforma ali e o jogo ele não vai deixar você ver direito o que você precisa ver. Isso acontece também no Super Mario 64. Foi uma coisa que me incomodou. Vocês vão ver nas gameplays que eu vou soltar aqui no canal. Em relação ao Super Mario Galaxy, sinceramente, cara, eu acho que eles fizeram perfeito, assim. Eu não tenho nenhuma reclamação. Mas já que é pra reclamar de alguma coisa, porque eu tenho que falar alguma coisa, eu acho que eles poderiam ter melhorado algumas texturas. Dá pra ver que algumas texturas estão datadas. E o Super Mario Galaxy, ele tem uma coisa interessante, porque muitas das texturas, parece que elas são feitas em vetor. Então, à medida que você chega perto, ela aumenta a qualidade também. Eu não sei se estou falando besteira aqui, mas o que eu quero dizer é que no mesmo local, às vezes você vai ver uma textura que em 1080p tá perfeita e logo do lado tem uma outra que vai estar meio borrada, que você percebe que é um jogo datado. E eu acho que se removesse isso, não daria pra perceber muito, sabe? Porque eu realmente fiquei impressionado. Mario Galaxy tá lindíssimo no Nintendo Switch. Agora a pergunta que não quer calar, galera. Vale a pena o preço do jogo? Eu acho que eu posso pensar mais ou menos nisso se eu responder a pergunta de quanto que eu pagaria por cada um desses jogos se eles estivessem em separado na eShop do Nintendo Switch. No Super Mario 64, eu acho que eu normalmente pagaria $5, tá? Se ele tivesse ali disponível. Mas como ele teve esse upgrade visual e tá muito bacana, eu acharia ruim, mas eu aceitaria pagar $9, $10 ali pelo jogo, tá? E também por causa das melhorias do Rumble HD, eu acho que vale a pena. Eu acho que $10 seria um preço que eu pagaria nesse jogo. Até porque o Super Mario 64 é um jogo que você consegue zerar ali em boas 12 horas, ou se você quiser completar tudo, você faz até umas 20 horas ali de jogo. Se você quiser só ficar explorando também, você pode ficar o tanto tempo que você quiser. E com certeza as crianças vão passar muito mais tempo do que adultos explorando aquele mundo. Então, cara, eu pagaria esse valor. No Super Mario Sunshine, eu acho que o pensamento é mais ou menos o mesmo. Só que é um jogo um pouco mais extenso, ele tem ali as cutscenes, ele tem voice acting, dá pra ver que ele é um jogo de uma outra geração. E aí o valor da produção acaba sendo um pouco maior também. Além de que o jogo tá lindíssimo rodando em 1080p, o visual cartoon dele se encaixou perfeitamente e ele tá rodando em widescreen. Então, eu acho que eu pagaria R$19,99 pra poder pegar um Super Mario Sunshine no Nintendo Switch tranquilamente. Até porque, pra fechar, você pega ali as suas 17 horas, 20 horas por aí pra pegar as 120 estrelas, mais ainda, eu acho. Já no Super Mario Galaxy, cara, eu tranquilamente pagaria $30. Tranquilamente mesmo. Eu acho que se a Nintendo tivesse feito um retrabalho ainda mais... Aliás, todos estão com o Rumble HD, tá? É muito legal esse detalhe. No Super Mario Sunshine, se a Nintendo tivesse refeito algumas texturas ali, adicionado o Rumble HD e tudo mais, eu pagaria $40, cara. Mas, como não é o caso, $30 eu acho que é justíssimo eu pagaria. E pelas músicas que tem disponíveis ali, que é super legal, porque você pode colocar o seu headphone, desligar a tela do seu Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite e ficar ouvindo as músicas ali como se fosse um MP3 player, tipo a funcionalidade do Smash Bros. Eu pagaria um aplicativozinho desse no Nintendo Switch ali, uns $2, $3 por aí. Então se você somar tudo que eu falei, com as melhorias que os jogos tiveram, no estado que eles estão agora, pra mim,
o preço de 60 dólares é um preço justo, cara. Eu acho que esse pacote vale a pena sim. São excelentes jogos, ainda mais se você não jogou ou se você faz muito tempo que não jogou. São jogos que vale a pena ter na biblioteca do seu Nintendo Switch, sabe? Sem contar que o Super Mario Galaxy também é um jogo bem maior, né? De 15 ali a 30 horas também, se você for utilizar os extras, tem 121 Power Stars ali. Então vamos às notas finais aqui. Eu acho que eu já falei bastante sobre as minhas impressões. O preço padrão dessa coletânea é de 60 dólares e, na minha opinião, por tudo que eu experienciei, pela qualidade desses jogos e pelas modificações que eles fizeram e pelo valor que eu acho que eu pagaria individualmente cada um, eu acho que 60 dólares é um preço justo sim. O ponto alto dessa coletânea é definitivamente as constantes novidades no gameplay em cada um dos Marios. É impressionante como esses jogos são bons. Você pode terminar o 64, o Sunshine e o Galaxy em sequência e você não vai ficar entediado de jogar Mario, cara, porque eles são muito diferentes e muito mágicos. Isso é uma coisa que poucas franquias conseguem fazer, sabe? E essa coletânea, você ter os três ali, dá pra ver isso tão claramente. Então sim, o ponto alto é que são grandes clássicos e aventuras inesquecíveis. O ponto baixo é que poderiam ter tido melhorias na gameplay, como as que eu falei anteriormente, e talvez algumas melhorias extras ali na parte do visual. Em termos de acessibilidade, a nota que eu dou pra dificuldade dessa coletânea é 5 de 5. É a nota perfeita. Eu acho que todos esses Marios, eles têm uma dificuldade boa pra te desafiar, mas não pra ser frustrante. E na parte que fica frustrante, você simplesmente pode ignorar e fazer outra coisa. Então, dificuldade 5 de 5 ali. Em termos de versatilidade, a nota que a gente dá aqui é de A+, justamente por essa natureza desses jogos de você conseguir escolher, às vezes pular alguma coisa que não seja interessante pra você, ou simplesmente pular um jogo inteiro que não seja interessante pra você. Então, dito tudo isso que eu falei, a nota final do canal Coelho no Japão para Super Mario 3D All Stars no Nintendo Switch é nota 9. Essa é uma coletânea que, para as pessoas que jogaram anteriormente e para as pessoas que não jogaram, definitivamente é imprescindível ter no seu Nintendo Switch. São jogos absolutamente lendários, muito bons mesmo, muito variados, você não vai enjoar de jogar em sequência cada um deles, mas poderiam ter algumas melhorias que me impedem de dar nota perfeita para essa coletânea. Essa é a minha opinião, galera. E a minha recomendação é que se você tá interessado nesse jogo, você deve adquirir assim que possível. Vai valer a pena. E depois do dia 31 de março, a Nintendo adotou ali uma prática esquisita de limitar essa coletânea e eles não vão vender mais. Então, sei lá porque eles fizeram isso. Adquira assim que possível. Journey through the Mushroom Kingdom and beyond in one collection. Super Mario 3D All Stars, only on Nintendo Switch. Available September 18th. É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui que eu fiz com tanto carinho pra vocês.